Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Vamos fazer agora uma leitura sobre esse livro, Comentário Básico do Novo Testamento, um recurso prático que vai ajudá-lo a compreender e viver a Bíblia, de William MacDonald. Esse livro é da chamada.com.br. O legal desse livro é que ele traz bem resumidamente, vocês vão verificar cada parte do texto, um comentário bem básico mesmo, entendeu? Para quem está começando é ótimo. Eu vou ler com vocês aqui uma parte de Gálatas. Olha que interessante, ó. A carta de Paulo aos Gálatas, introdução. Contexto do Gálatas, bem resumido, como vocês podem ver, ó. Vou ler aqui para a gente pensar um pouco. Durante as duas primeiras viagens missionárias, Paulo fundou igrejas na Galácia, um distrito na Ásia Menor Central. Depois disso, alguns falsos mestres de Jerusalém foram até estas igrejas, ensinando que a observância da lei deveria ser acrescentada à fé para a salvação e santificação. Isso é interessante a gente pensar um pouquinho, né? Porque hoje em dia talvez acontece em muitos lugares a questão de que a gente deve obedecer à lei para sermos salvos, quando na verdade a salvação ela é dada primeiro e aí em razão da salvação a gente acaba obedecendo. Muita gente acha que pelo fato de fazer coisas para Deus, eu preciso ser bonzinho, ai, que eu preciso fazer tudo certo, que eu não posso errar, porque eu posso perder a salvação. Isso é algo muito ruim. E o texto é bem claro quando diz que isso estava acontecendo lá nesse contexto dos Gálatas. Para você ver que como isso já é lá do início do tempo. Continuando aqui, ele fala: a mensagem deles era uma mistura de cristianismo e judaísmo. É bom salientar isso, porque a grande questão aqui é que eram os judaizantes, eles queriam colocar isso na mente das pessoas, falando que para ter a salvação completa deveriam cumprir toda a lei judaica, como o fato da circuncisão, como vamos ver. Aí ele fala assim, ó, de graça e lei. Quer dizer, há essa grande questão também, a gente, no nosso tempo, principalmente com relação a algumas seitas que querem ou guardar alguma coisa, guardar o sábado, tem essa questão do sábado, é ou não é, como é que fica. Então isso os judaizantes queriam que aquele povo que estava sendo convertido guardasse. Eles também negaram que Paulo era um apóstolo genuíno. Olha que interessante. As próprias pessoas negando que Paulo era um apóstolo, sendo que Paulo estava ali junto com os apóstolos, né? Teve toda uma trajetória e mesmo assim eles não acreditaram. Mas qual o propósito dos Gálatas deste livro? Qual é o propósito desse livro? Aqui fala, era com a intenção de refutar estes erros que Paulo escreveu esta carta um tanto acalorada. Interessante, né? A gente imagina assim um apóstolo que é Superman, né? Que talvez nunca vai ter um problema, que tudo vai ser perfeito porque ele anda com Deus, então ele é um apóstolo, então ele é um super apóstolo, nunca terá um problema. Mas quando a gente vê, Paulo sofreu muito. Isso não é só nesse livro. Se você ler 1 Coríntios e 2 Coríntios, você vai ver que como Paulo sofreu. Como Paulo sofreu. Nela, ele defende sua mensagem e ministério e estabelece a grande verdade do Evangelho como sendo pela graça, através da fé em Cristo, somente, legal frisar isso, através da fé em Cristo somente, e não pela observância da lei. Isso é o Evangelho, né? A gente achar que fazendo as coisas por obediência, isso vai nos salvar. Quando na verdade a salvação ela é unicamente pela fé em Cristo. Aí vem a pergunta: então eu posso fazer tudo errado? É claro que não.
O fato de você ter fé em Cristo já vai te dizer muita coisa. O fato de que você não vai mais fazer essas coisas erradas, por mais que aconteça na sua vida, não vai ser uma coisa que você quer fazer, vai ser apenas um acidente. Então, se você crê em Cristo pela fé, tenha certeza que o Espírito Santo vai te usar, vai falar contigo, e isso vai ser muito, muito, muito frutificante na sua vida. Ele explica o propósito da lei e então aponta a insensatez de cristãos que desejam estar debaixo dela. Claro, porque é impossível guardar a lei, né? Difícil. Quem aqui não vai guardar a lei? Vamos pensar nos 10 mandamentos, né? Quem aqui vive, nunca de repente reclamou dos pais? Quem aqui nunca fez um, vou dar um mentiu, né? Falso testemunho. Quem aqui não fez não pecou? Você imagina eles acharem, quando eu falo eles, os judaizantes na época aqui de Paulo, que eles não iam pecar? É muito difícil, né? Eles deveriam evitar os perigos do legalismo e viver na verdadeira liberdade e piedade cristã. Isso é uma coisa que Paulo vai fazer nesse livro, que a gente vai dar uma estudada junto. Agora vamos ver a data dos Gálatas. Esse comentário ele diz o seguinte, que a carta deve ter sido. Pode ver que eles não vão cravar. Isso geralmente é muito difícil você determinar uma data, então eles vão aproximar. Ele fala que foi escrita por volta do ano de 49 depois de Cristo, antes do Concílio de Jerusalém, em Atos 15. Se isso estiver correto, a carta aos Gálatas é até mais antiga do que 1 Tessalonicenses. Interessante. Entretanto, alguns estudiosos preferem uma data posterior, algo em torno de 52 a 58 depois de Cristo. Interessante. Eu vou parar por aqui para não cansar muito vocês. Próximo vídeo a gente continua falando sobre um pouquinho sobre o livro de Gálatas. Termina aqui, começa pelo esboço e a gente vai vendo essa carta maravilhosa de Paulo. Até mais, um abraço.